cálculo da perda de carga antes da bomba, uma aplicação da equação da energia com coeficiente de Coriolis e com dados práticos. Vamos aplicar a equação da energia na instalação de recálculo. A equação da energia aplicada da seção inicial à seção final, quer dizer, a carga inicial mais a carga manométrica da bomba, é igual à carga final mais a perda de carga antes da bomba mais a perda de carga depois da bomba. Observem que eu não considerei a perda entre entrada e saída da bomba. Por quê? Porque ela já é considerada no rendimento da bomba, e aqui eu não precisaria considerar. Se eu estou fazendo o projeto, eu sempre sei de onde eu tiro o meu fluido e sei as condições de captação. Então eu tenho condições de estabelecer quem é minha carga inicial. Eu sei para onde eu vou levar o meu fluido. Então eu sei as condições que eu desejo ter na descarga do meu fluido. Então eu tenho como calcular a carga final. Ora, se eu souber calcular a perda de carga antes da bomba, se eu souber calcular a perda de carga depois da bomba, eu sempre vou determinar a carga manométrica, que é o parâmetro que eu uso para a escolha da bomba. Então, quando eu faço a equação da energia da seção inicial e final, geralmente é para desenvolver o projeto e especificar a carga manométrica que eu necessito para que o fluido passe pela instalação com uma vazão que, lembrando que mudando a vazão, eu automaticamente também vou mudar a minha carga manométrica. A outra situação, aplicando a equação da energia da seção inicial, ou seja, no nosso caso, do nível de captação até a seção de entrada da bomba. Essa equação é importante para se verificar o fenômeno de captação, mais adiante em projeto. O que deveria ser captação? É quando eu consigo vaporizar e condensar o fluido na própria temperatura de escoamento, devido a somente variações de pressão. E também posso usar em exercícios essa equação para determinar a perda de carga antes da bomba. Agora, como será que eu calculo a carga total numa seção? A carga total de uma seção, desde que o meu escoamento seja considerado incompressível, em regime permanente, eu posso trabalhar somente com as cargas mecânicas. Eu posso falar que a carga total, o meu H maiúsculo, seria sempre a carga potencial do Z. Esse Z que eu tenho que determinar sempre em relação a um PHR, ou seja, a um plano horizontal de referência, mais a carga de pressão. Lembra, carga de pressão que a gente exemplificou logo no começo do curso, determinada por um piezômetro. Na verdade, essa carga de pressão é um H. Essa pressão, geralmente, é a pressão estática, mais um alfa. Esse alfa é o coeficiente de Coriolis, que corrige a carga cinética pelo fato de eu estar trabalhando com velocidade média. E eu sei que na seção, a minha velocidade varia de 0 até o V máximo. Então, quando eu trabalho com a média, eu estou cometendo algum pequeno erro. Geralmente, esse alfa é praticamente 1 quando o escoamento é turbulento e é 2 quando o escoamento é laminar. Então, portanto, para especificar qual alfa que eu uso, eu sempre terei que estar calculando o número de Reynolds, já que o Reynolds é que classifica o escoamento em laminar e turbulento. Lembrando, se o meu Reynolds for menor ou igual a 2.000, eu estou com escoamento laminar. Se o Reynolds for maior ou igual a 4.000, eu estou com escoamento turbulento. Aqui um exemplo para vocês praticarem a determinação da perda de carga, aplicando a equação da energia do nível de captação até a seção de entrada. Esses dados são reais. E para que eu quero fazer isso? Olha, eu vou calcular com os dados reais e depois eu vou tentar calcular essa perda de carga através das fórmulas que a gente usa para cálculo de perda de carga em projetos. Até para que a gente possa comparar o resultado das expressões, das equações usadas em projeto com a situação real. Aqui uma maneira de eu controlar a vazão. Olha, aqui eu tenho uma válvula globo. Observe que aqui eu tenho uma seta. Ó. Uma válvula globo sempre tem posição fixada para instalação. Se eu a instalar de forma errada, ela não funciona. Eu controlo a vazão. O fluido, olha, vem, cai no reservatório superior. E nesse reservatório superior eu vou achar a vazão de forma direta, ou seja, a vazão é o volume dividido pelo tempo. Como é que eu calculo o volume que cai no reservatório? Sim, eu pego o ΔH, a variação de nível que ocorreu no intervalo de tempo T, e multiplico pela área da seção transversal do tanque. Nesse caso, seria L vezes L. Eu estou com um tanque com uma seção transversal retangular. Bom, o Klaus vai estar medindo a cota de entrada da bomba em relação ao nível do reservatório. Agora ele vai ligar a bancada e vai estar lendo a pressão na entrada da bomba
No manovacômetro, ele estará lendo em milímetros de mercúrio. O valor lido pelo Klaus agora será menos 170 milímetros de mercúrio. Uma fórmula da cálculo da vazão é a área universal do tanque, ΔH vezes ΔH sobre o tempo. Eu inicio por dentro do tanque e pego a sua área universal. 73,5 por 74,5, mais ou menos. Vou pegar o ΔH de 100, fechando as duas válvulas, escolhendo um ponto de início. Agora começa a subir. Comecei no 10, calculo um tempo. Cheguei no 110, assim eu consigo calcular a vazão que está passando por toda a tubulação. Para corrigir a pressão, você tem que pegar a diferença entre o meio e uma nova totalmente da tubulação. Fazer o cálculo das propriedades da água, a gente precisa da temperatura da água que ela se encontra. Bom, nós entramos na web, na página www.escoladavida.eng.br. Diante desta página, nós vamos seguir um procedimento para determinarmos as propriedades da água. Então, para isso, nós vamos clicar nas seguintes páginas. 1, na engenharia. Em seguida, hidráulica 1, na engenharia civil. 3, nós vamos clicar em consulta. Está aqui a página, caso queira entrar direto. 4, nós vamos clicar na determinação do F, por Haaland, Swemgem, Churchill e planilha. A planilha sempre vai iniciar com a água a 18 graus Celsius. Observe a seguir. Então aqui nós temos 18 graus Celsius, a viscosidade dinâmica a 18 graus Celsius, a massa específica e a viscosidade cinemática. No nosso caso, nós vamos ter que transformar a temperatura de 69,8 graus Fahrenheit para graus Celsius. Para isso, nós temos que a temperatura em Celsius é igual a 100 dividido por 180 vezes a temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Ora, no nosso caso, para a temperatura de 69,8, nós obtemos uma temperatura de 21 graus Celsius. Vamos pegar esta temperatura e vamos substituir aqui no 18 graus Celsius. Após a substituição, nós vamos ter a viscosidade dinâmica, a massa específica e a viscosidade cinemática da água. Diante do conhecimento destas propriedades, passamos para o cálculo da perda de carga antes da bomba. Cálculo da perda de carga antes, olha, eu estou calculando a perda de carga para os dados coletados, e aqui eu estou praticando, veja, eu calculei a vazão de forma direta, ΔH do reservatório dividido pelo tempo, obtive uma vazão de 2,082 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que seria 2,082 litros por segundo. Apliquei a equação da energia do nível de captação até a seção de entrada, adotei o plano horizontal de referência no nível de captação, considerei que eu estou trabalhando na escala efetiva, aquela que adota a pressão atmosférica igual a zero, e estou tendo regime permanente, ou seja, o tempo não entra como variável do meu trabalho. A partir daí, a minha carga total na seção inicial é zero, e vou partir para o cálculo da carga na seção de entrada. O Z de entrada. Por que era mais e passou a ser menos? Ora, a pressão é negativa. E aqui eu simplesmente transformei milímetro de mercúrio para Pascal. Eu peguei o milímetro de mercúrio, dividi por 1000, multipliquei pelo ρ do mercúrio vezes o G. O ρ do mercúrio vezes G é o gama. Então vocês estão aplicando, pressão é gama vezes H. Mas o 0,12 é para correção. Eu tenho que corrigir a pressão lida pelo manômetro, já que eu não quero a pressão no centro do manômetro, eu quero a pressão no centro de gravidade
da seção, ou seja, no eixo do tubo. Então aqui seria o Hzinho de correção, o ρ da água vezes o G, quer dizer, o gama da água, dividido por gama do fluido que está escoando sempre. Então, olha, o gama da água vezes o G, mais o alfa de entrada vezes a velocidade média de entrada ao quadrado sobre 2G, quer dizer, 19,6, mais a perda de carga antes da bomba. Como é que eu vou achar a velocidade? Eu vou pegar a vazão, vou dividir pela área da seção de entrada. Feito isso, vazão dividido pela área da seção de entrada, eu obtenho a velocidade de 1,589 metros por segundo. Tendo a velocidade média, eu vou calcular o número de Reynolds. Velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre Ni. Lembrando que quando eu trabalho com conduto de seção circular forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. A partir daí, calculei o número de Reynolds, 66.154,3, que me demonstra se tratar de um escoamento turbulento, portanto, o alfa praticamente 1. Aí eu vou calcular a perda de carga, que é a única incógnita, que me deu 0,943 metros. Ora, para projeto, eu vou aproximar isso para 1 metro. Aí foi um exemplo de calcular a perda de carga através da equação da energia. Mais adiante, nós vamos calcular essa perda de carga pelas fórmulas que a gente utiliza em projetos.